o nono ano das coleções do último PNLD. Nós nos dividimos nesses livros e observamos, né, como é que estava distribuído de acordo com a BNCC a álgebra neles, no nono ano, no livro do nono ano. E aí surgiram algumas inquietações, né? Estamos continuando, retomando, foi no ano passado que a gente começou a fazer isso, junto com algumas participações que nós fizemos, né? Nossos estudos, enfim. Cada um fez a sua análise individual e depois a gente marcou e cada um foi discutindo aqui e tal. E inclusive gerou até 2 vídeos, que a gente fez um vídeo, lançou no Infoco, no YouTube, tem 2 vídeos lá da discussão que a gente fez sobre esse conteúdo sobre álgebra, né? Nessa perspectiva, cada um pode estar falando aí também um pouco do que achou dos livros, aqui a gente do Infoco, e você contribuindo pelo seu olhar também, né? Pelo livro que eu analisei um livro da editora Araribá. Aí, esse do nono ano, a gente percebeu o seguinte, no geral, os livros fazem só feijão com arroz, entendeu? Eles pegam a habilidade lá da BNCC e cumprem com aquela habilidade, só que não houve uma preocupação mais forte assim com a questão do conteúdo da álgebra, né? Então, tem conteúdos que ficaram faltando, tem conteúdos que foram dados de forma bastante superficial também. Então, no geral, foi isso que a gente conseguiu fazer uma análise assim em termos de grupo, né? Ficou uma coisa assim, meio que para cumprir tabela. A editora e os autores dos livros fizeram aquilo para cumprir com o que estava na BNCC. E mal cumprido, diga-se de passagem, né? Que era bem superficial, assuntos dado como dado, como esquecido, ou não entrava com muito profundidade, né, em certos temas, entendeu? Eu me lembro que Gilson procurou algum conteúdo lá sobre regra de três ou proporção, alguma coisa assim, e que não tinha naquela série lá. Então, foram coisas assim que a gente conseguiu perceber, né? Nessa pré-análise que a gente fez aí de álgebra, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês estudaram, cada um estudou um livro de um ano, foi isso? Isso. Ou não? Todo mundo estudou o livro do nono, é isso? Não, todo mundo com nono. Todo mundo no nono. Diferentes coleções do nono ano. O que nós ficamos também atentos foi a questão de tendências de educação matemática que apareciam nessas obras. Então, a gente percebia que alguns utilizavam jogos, materiais manipuláveis, né? Se utilizavam história da matemática, que tipos de tendência de educação matemática eram utilizados para estar abordando aquele objeto matemático que a gente estava estudando. Também foi algo que a gente pontuou e viu que algumas obras quase não apareciam, outras obras apareciam, inclusive apareciam do começo, do início, meio e fim, para também estar abordando esse conteúdo. Legal, deu para entender um pouquinho mais das coleções. Além da sua, Anderon, que foi essa que você falou, o pessoal da Araribá, que outras coleções que vocês analisaram? Eu fiquei com a coleção Geração Alfa, que tem os autores da editora SM, e cada um teve uma coleção. E aí a gente viu, além da primeira abordagem até a distribuição dos conteúdos pelas unidades, separando por uma tabela. Nós criamos uma tabela que vinha falando, que separava, que organizava essa coleção a partir do objeto do conhecimento e das habilidades que elas colocavam. E sobre cada um desses tópicos, né, das unidades que estavam divididos, tanto de razão, quanto de produtos notáveis, das equações do segundo grau, né, das fatorações, a gente veio sentindo falta de algumas coisas e questionando outras. Né, assim, a quantidade de exercícios, se havia alguma explanação em relação a isso, se vinha uma abordagem para a educação matemática, como ele introduzia o conteúdo, né? Alguns foram bem interessantes, a gente não foi só críticas, né? Tiveram algumas coisas que nós gostamos muito, e a gente foi fazendo bate-papos em relação a isso, e sentindo falta de alguns temas, já que com essa mudança do BCN para BNCC, né, houve uma diferença muito grande, né? Que o PCN a gente tinha o início do 7º ano, e na BNCC o conteúdo ficou mais dissolvido, né? E aí o que se perdeu, a gente fazendo sempre um olhar sobre o que os impactos disso no processo do ensino-aprendizagem do aluno.
Então, foi assim. Eu fiz essa geração alfa. Aí, cada um teve uma coleção. Eu utilizei, olha, Barnabé, essa coleção aqui, da editora Scipione, Matemática Essencial, de Patrícia Pataro e Rodrigo Balestre. Ao contrário do que Anderon colocou, de modo geral, eu gostei bastante dessa coleção. Inclusive, pelo que todo mundo falou, me pareceu, assim, ao analisar os capítulos que tem de álgebra no nono ano, me pareceu ser a melhor coleção das que a gente conseguiu analisar, né? Léo, deixa eu perguntar, esse PNLD é o PNLD desse último ou É o não? último. É o último. O último foi Essa coleção 2019, aqui é de 2019. tá. Então, tentando entender porque o que vai Foram os sair últimos. agora é o 21, né? Isso. 22, na verdade. O de 22. livro didático, o de sala de aula, 22. 22, é. De modo geral, a gente gostou dessa coleção. Tem algumas críticas com a parte da introdução da história, do conto da matemática, articulado ao conteúdo, mas ele faz relação com outras unidades temáticas, faz uma boa discussão com algumas tendências também, com jogos, TIC. Razão e Proporção é um capítulo abordado nesse livro, né, que geralmente, ou pelo menos antigamente, era visto em anos anteriores, né, e é uma abordagem bem interessante como é feita também, né. Poderia ter uma articulação com a geometria, que não tem, mas, enfim, de modo geral, a abordagem que tem, inclusive, das tendências e das habilidades e articulação com as unidades temáticas desse livro ficou bem bacana. O que os livros mudavam eram as abordagens, mudavam de abordagem, e aí a gente escolhia aquele mais adequado, com a abordagem tal. E o que eu noto hoje, por exemplo, é que isso não ficou claro. Isso não ficou claro. Eu estava colocando aqui para os colegas, e já tinha colocado antes, e a gente, por exemplo, um lugar da álgebra mesmo, aquela álgebra que a gente estava acostumado, mais da antiga sétima série, depois foi para o oitavo ano. Esse lugar, por exemplo, não existe. Não existe, assim, de forma prescritiva, em lugar algum. E aí, foi como a gente olhando os livros do nono ano, a gente percebe que o quê? Tem autores que trouxeram grande parte dessa álgebra em livros do nono ano. Aí a gente foi, curiosamente, só olhar, não foi analisar. Será que esses que não trazem no nono, é porque está trazendo no oitavo? Não tinha nem no nono, nem no oitavo. E aí vem aquela questão, né? Como é que eu vou trabalhar com a equação do segundo grau via fatoração, se fatoração não foi trabalhada? Sabe como é que é? Então, as coisas eu acho que tá, coitado dos autores, coitado entre aspas, né? Mas, assim, a gente fica se olhando, né? Porque não sabe nem o que tem que colocar no livro. Eu tô orientando um TCC, por exemplo, em trigonometria do triângulo retângulo, e aí a gente sofre da mesma questão. Tem livros do nono ano do novo PNLD que tem livros que não tem. Aí você vai na BNCC, não tem aquilo de forma explícita, mas tem lá, né, um trabalho com semelhança, aí alguém entendeu que trigonometria é trabalho com semelhança aplicado, outros autores não entenderam isso. Então, o que a gente tem hoje é uma coisa assim muito fluida, na verdade, né? Muito fluida. E aí isso eu acho que dificulta você fazer uma análise de fato de um livro, até para saber o que é que de fato tem que ter naquele livro, tá vendo? Então, é como o Andelon colocou aí, parece que os autores ficam assim, olham lá aquelas habilidades, ficam preocupados em preencher, em ter um pouco daquilo, e o professor, mais uma vez agora, né, eu fico preocupado com o professor, sobretudo com o professor da escola pública. Eu acho que a grande questão, não sei se eu posso interromper já, Gilson, para a gente poder pensar essa ideia, mas o que ficou claro, eu pedi desculpa pelos cachorros latindo. O que ficou claro primeiro que nesse PNLD 2019, o pessoal ainda principalmente na autoria, não tinha entendido o que era realmente a proposta da BNCC. Isso ficou muito claro em todas as obras, assim, pelo menos do que deu para passear nelas, ficou bem claro. Tem muito autor que não tem clareza ainda do que é trabalhar por competência e habilidade. Isso dificulta muito. Agora, um fator que eu acho que é determinante dentro desse processo é a gente entender o nono ano como um fechamento de toda uma construção que agora ela se inicia lá nos anos iniciais.
ela não tem mais essa origem que a gente estava acostumado a ver nos livros didáticos dos anos finais, né? De falar de álgebra e a gente vai para os anos finais e vai tentar achar essa álgebra, principalmente no 7º ano, né? Que era encontrado antigamente. Há uma construção sendo feita de um jeito diferente. Então, ela vem de uma construção proposta pela BNCC desde os anos iniciais. E isso muda completamente toda a linha de construção para chegar no 9º ano com as propostas que são. Tanto é que, se a gente olhar para o documento da base, você tem 4 habilidades de álgebra para o 9º ano indicadas. E parece pouco se você for pensar para o que a gente via de álgebra, para o que a gente estuda de álgebra. Mas dentro dessa caminhada que a álgebra vai se estruturar frente aos 9 anos do ensino fundamental, isso muda de figura, né? Isso muda de configuração. Então, acho que o que ficou claro, pelo menos, é que boa parte dos autores não entendeu que isso é uma construção, que é uma caminhada, e que ela precisa ser muito bem feita ao longo desses anos, porque senão esse 9º ano ele perde totalmente a relação, né? Dessas 4, eu estou atravessando, eu sei que tem mais gente para falar das outras coleções, mas dessas 4 habilidades, se a gente for analisar 2 delas, a 7 e a 8, elas falam sobre resolução de problemas, né? Resolução e elaboração de problemas. Isso é um processo cognitivo muito avançado para um aluno de ensino fundamental, se a gente for pensar em toda a construção que ele vem fazendo ao longo dos outros anos. Então, é meio que uma amarração de tudo isso que ele foi construindo ao longo dos outros anos. A grande preocupação aí é que esses autores, muitas vezes, não pensaram nessa continuidade, que esse 9º ano teria que amarrar, na verdade, ele teria que fazer esse fechamento para falar, beleza, então a gente vai fechar dessa forma, né? A gente vai trabalhar com resolução de problemas, resolver elaborar problemas sobre razão entre grandezas, ou a gente vai resolver elaborar problemas sobre proporcionalidade. Então, esse estudo parece não ter ficado muito claro. Eu não sei quem de vocês aqui já escreveu o livro para o PNLD, mas quando a gente faz esse tipo de autoria, a grande preocupação é você pensar em atender aqueles tópicos que ali estão para ser aprovado. Isso é um outro entrave muito grande quando a gente escreve um livro de PNLD. Eu escrevi o livro de projetos integradores dessa coleção 2021, que vai entrar esse ano. Tem muito tópico que você tem que seguir ao pé da letra. Para que a obra seja aprovada, a própria editora te dá esse direcionamento para que você faça a escrita. Tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, tem que seguir aquilo, tem que seguir aquilo outro. E aí o próprio autor ele fica amarrado a esse processo, né? Então, talvez um ponto que seja legal para a gente analisar seja o próprio edital desse 2019, né? Como que foi pedido para o autor para que ele escrevesse? Como que foi direcionada essa escrita? Porque pode ser que essa direção da escrita tenha feito com que ele acabasse tomando esse ou aquele caminho. Talvez quem elaborou o edital não tenha nem entendido bem o que era a proposta da BNCC. Talvez tenha alguma coisa truncada aí no meio dessa história, né? Mas vamos ver as outras coleções aí para a gente poder ir trocando mais figurinha aí. Mas é legal a gente fazer esse paralelo com elas, porque realmente, apesar de aprovadas, elas têm muitas diferenças, né? Elas têm as suas distinções, né?